Caro telespectador, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, Tempo, Bens e Talentos, sendo um mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Nós já estamos caminhando aí para o final deste trimestre. Vamos estudar hoje a lição de número 12. A aula será no próximo domingo, agora, dia 22 de setembro. E o título da lição é A Mordomia do Cuidado com a Terra. Então, vamos refletir, aprender hoje na Escola Bíblica Dominical e no próximo domingo, mais especificamente, que os cristãos também têm responsabilidade ambiental. Evidentemente, o tratamento, a abordagem cristã em relação ao meio ambiente, ela se distingue de algumas propostas aí relacionadas a algumas ideologias. No entanto, nós, os cristãos, vamos ver na aula de hoje, devemos ser os primeiros a tomar uma atitude em prol da preservação do meio ambiente. O texto áureo se encontra no livro dos Salmos, Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. E a verdade prática, o salvo em Cristo deve ter uma consciência bíblica de sua responsabilidade com o meio ambiente. Então, o texto bíblico básico aqui de Gênesis, capítulo 1, que trata sobre a questão da criação, e a lição está dividida aqui em 4 tópicos. O homem foi criado para ser mordomo de Deus. Deus concedeu a terra aos homens, o homem em sua relação com a terra, a mordomia do meio ambiente. Eu e o pastor Fábio já estamos aqui prontos para dar início ao nosso diálogo, nosso debate. Convidamos você para permanecer conosco até o final, voltaremos em seguida. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, graças a Deus por esta oportunidade, estamos aqui para estudar a penúltima lição deste terceiro trimestre do ano de 2019. Estamos estudando ao longo deste trimestre a respeito da mordomia cristã, estudamos e aplicamos esse assunto da mordomia cristã a vários temas e hoje temos a oportunidade de estudar a respeito da mordomia cristã em relação ao cuidado com a terra, em relação ao cuidado com o meio ambiente, que é onde nós vivemos. Em primeiro lugar, é preciso entendermos, que Deus é o Criador. A terra, o meio ambiente onde vivemos, não surgiu por acaso. Não surgiu por acaso, mas foi Deus quem criou. A Bíblia diz, Gênesis 1:1, primeiro versículo da Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, ele diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Deus criou tudo a partir do nada, porque só Ele é poderoso para isso. Só que Ele criou a Terra, o planeta Terra, e colocou o homem, depois de criar o planeta Terra, Ele colocou o homem no planeta Terra. No 6º dia da criação, Ele criou o homem e ele foi preparado, foi criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, e foi preparado para ser o mordomo de Deus aqui neste planeta. E aí, Deus tem também responsabilidades para o homem, para nós, para seres humanos, em relação ao cuidado com a criação de Deus. Muitas pessoas e até várias religiões se relacionam com a criação, com a natureza, de maneira diversa. Tem uns que confundem a natureza com Deus, é o panteísmo, Deus é tudo, tudo é Deus, e mistura a criação com o Criador. Essa não é uma abordagem bíblica correta a respeito da natureza, da criação. Já outros são muito
predadores da natureza, destrói o meio ambiente e assim eles não honram, não tratam com responsabilidade, não exercem uma boa mordomia em relação aos recursos naturais que Deus criou para nós. Já a visão bíblica a respeito disso, do relacionamento do homem com o meio ambiente, é de um relacionamento honroso, não pode endeusar o meio ambiente, mas também não pode destruir o meio ambiente, a casa onde nós vivemos. É uma questão até mesmo de sobrevivência, de sustentabilidade. É tanto uma questão espiritual, de honra e temor a Deus como Criador, como dono da criação. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Então nós devemos ter cuidado com as coisas de Deus. A natureza também são coisas de Deus, tá certo? Então aqui diz no tópico 1 da nossa lição que o homem foi criado para ser o mordomo de Deus, para ser o mordomo da terra. Lembrando, essa palavra mordomo dá a ideia daquele gerente, administrador do bem alheio, aquele administrador dos recursos do seu superior, do seu senhor. Então, aqui na leitura bíblica em classe, logo no capítulo 1 do livro de Gênesis, nos versículos 26 e 28, nós vemos aqui que Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Observe a palavra que Deus diz aqui na parte B do versículo 26. Domine sobre os peixes. Domine sobre, ou seja, Deus criou o homem com essa capacidade de dominar, de administrar e de explorar os recursos naturais aqui na terra. No versículo 28 ele diz: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai. Então Deus ele permitiu que o homem utilizasse os recursos naturais. Deus permitiu que o homem, inclusive da vontade de Deus, que habitasse todos os ecossistemas terrestres, que o homem se espalhasse sobre a terra e que podia explorar os recursos naturais. E nós vamos ver nesta lição que explorar os recursos naturais não significa destruir os recursos naturais, não significa explorar de maneira errada, mas de maneira sustentável. Então, professor José Roberto, a casa onde nós moramos e habitamos é de Deus. O planeta Terra, os recursos naturais são de Deus. O homem não é dono de nada, ele apenas administra. É isso mesmo, pastor Fábio. É preciso que nós, os cristãos, tenhamos essa consciência, diferente de alguns que dizem que a natureza é a nossa mãe e se referem à natureza como a mãe natureza. Nós, os cristãos, reconhecemos que ela é criação de Deus. E o fato dela ser criação de Deus não nos isenta da responsabilidade. Nós dependemos da natureza, porque a natureza é o nosso habitat. Como dizem alguns teólogos, ela é a nossa casa comum. Então nós precisamos ter todo um trato, todo um cuidado em relação à terra. E é bastante significativo o texto bíblico aqui de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Então, esse termo dominar em hebraico dá a ideia de governar, de você justamente usar de mordomia, que é o tema da lição que nós estamos estudando neste trimestre, para que a gente não pense que a nossa relação com a natureza deve ser predatória. E precisamos ter cuidado também, do mesmo modo que tem algumas pessoas que endeusam a natureza, também tem outras pessoas que, por causa de um escapismo religioso, algumas pessoas, por causa de um fundamentalismo voltado para um escapismo que pensa só no céu, pensa só na eternidade e esquece da dimensão
terrena, de que nós estamos no corpo e que nós habitamos essa terra, algumas pessoas não dão a mínima consideração ao meio ambiente. Algumas pessoas querem tratar a natureza de forma irresponsável, predatória e não cuidam daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. O comentarista destaca aqui Isaías 45, versículo 18, no qual está escrito: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então nós devemos saber que de fato existe o céu, de fato aquelas pessoas que morrem partem para a eternidade, mas nós devemos saber que temos os nossos filhos, que os nossos descendentes, e que não podemos ter um trato meramente egoísta, individualista em relação à natureza, e lembrar das outras gerações que virão e que vão habitar essa mesma terra em que nós estamos morando. Então, é muito egoísmo da parte das pessoas pensarem apenas que vão para o céu e não considerar as gerações futuras, e também tratar de forma irresponsável a questão da terra. Então é preciso ter cuidado, nós devemos ter essa consciência, não podemos endeusar, mas ao mesmo tempo devemos ter consciência de que a natureza ela carece dos nossos cuidados, do nosso trato. Evidentemente, a gente tem a noção bíblica, que também está no livro de Gênesis, que com a queda do homem, todo o sistema também caiu. Então, inclusive, a natureza ela geme, como diz Paulo ao escrever aos crentes lá de Roma. Então nós sentimos e percebemos isso nitidamente, vemos isso nos noticiários, que há um desequilíbrio na própria natureza, demonstrando que as coisas estão fora do lugar. E nós, como cristãos, habitantes dessa terra, que agora fazemos parte do reino de Cristo, nós devemos ser os primeiros a estar envolvidos nesse processo de reconstrução da natureza. Então, cuidar da natureza, inclusive tem uma ONG, uma instituição cristã internacional, poucos cristãos sabem disso, chamada A Rocha, que é uma instituição que existe em vários países, é uma instituição religiosa, é uma instituição cristã e que ela se envolve com essa questão da preservação do meio ambiente, sempre fazendo lembrar aos crentes e aos irmãos que nós temos uma responsabilidade, que nós devemos cuidar da nossa casa, do nosso meio ambiente, e isso o comentarista vai destacar de forma bastante apropriada mais adiante. Começa com as pequenas coisas, meu querido irmão, minha querida irmã, começa com detalhes. Às vezes a pessoa vai passando ali na rua, recebe um papel e joga na rua, joga na calçada, joga em qualquer lugar aquilo que recebeu. Pessoas que às vezes estroem, gastam, desperdiçam água, não é? Vem a água ali sendo gasta de forma deliberada, não tem o mínimo cuidado, não tem a mínima consideração e trata aquilo como se fosse um bem que não fosse acabar nunca. Então, ter cuidado, fique atento, nos detalhes também que a gente demonstra o nosso interesse e a nossa responsabilidade em relação à preservação do meio ambiente. Estamos concluindo o primeiro bloco, fique conosco, voltaremos em seguida. Amados telespectadores, estamos de volta com o programa EBD em Debate, estudando hoje a mordomia da terra. Importante a gente entender que Deus deu ao homem, Deus deu a mim e a você o privilégio de viver nesta terra, de explorar os recursos naturais, mas também nos deu a responsabilidade de administrar bem, de gerenciar bem os recursos naturais de uma forma sustentável, tendo em vista a nossa sobrevivência no presente e a sobrevivência das gerações
futuras e não tratar a natureza de forma egoísta. Há pouco tempo o pastor José Roberto estava falando sobre a necessidade, né, de trabalharmos esta mordomia nas pequenas coisas. Às vezes tem pessoas que acham que só quem tem responsabilidade com o meio ambiente é o IBAMA, o IDIARNE, são as instituições, Greenpeace, as ONGs que trabalham na área de meio ambiente, os especialistas. Não é verdade. Essas pessoas também trabalham na preservação do meio ambiente, mas todos nós temos o dever de fazer a nossa parte. É cada um fazendo a sua parte que o todo, o somatório, vai ser muito importante. E nós aqui de Mossoró vivemos numa região semiárida, uma região de grandes dificuldades de abastecimento de água, uma região de escassez de água. Quantos municípios, quantas cidades estão com problemas de abastecimento de água? Então nós precisamos usar de forma muito racional a água para que ela não se acabe. Os recursos naturais são finitos. O homem, ao longo da história, tem tido uma cultura muito predatória, a cultura da abundância, e por causa dessa cultura da abundância, o homem tem degradado os solos, tem degradado as terras, tem salinizado as terras, o homem tem poluído o meio ambiente, tem tido problemas, esgotado muitos recursos naturais e poluído muitos rios. Então nós, como cristãos, precisamos ter uma atuação diferente. O tópico 2 diz que Deus concedeu a terra aos homens. Já falamos aqui no Salmo 24, versículo 1, que diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele há. Então, a terra é de Deus, os rios são de Deus, a floresta é de Deus, os animais, toda a biodiversidade, tudo pertence a Deus e nós mesmos somos criaturas de Deus. Então, nós devemos entender isso. E Deus confiou aos homens, né? Então diz aqui o Salmo 115, versículo 16, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Então o planeta Terra, Deus confiou ao homem para que o homem administrasse como a sua casa, né? Como a sua casa. E o que o Criador espera de nós é o zelo, o cuidado e a sabedoria para exercer a nossa mordomia sobre a terra. A vida, a natureza é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Atos capítulo 17, versículo 24, Paulo, no seu discurso, ele diz que é Deus quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Deus fez tudo direitinho, colocou tudo no seu devido lugar. Ele criou os céus e a terra e ele sustenta a terra através da sua palavra poderosa. As leis da natureza, as leis que governam a natureza, elas não passaram a existir de forma espontânea, aleatória, devido ao acaso. Não, Senhor. O próprio Deus, quando criou os céus e a terra, ele estabeleceu as leis naturais para governar as coisas aqui na terra e no universo. Então nós precisamos respeitar as leis da natureza, considerar os limites impostos por Deus nas leis da natureza para que assim a gente não tenha problemas. Muitos desastres ambientais, muitos problemas e tragédias ambientais que acontecem hoje em dia não são necessariamente causadas pelos fenômenos da natureza, mas são causadas por causa do homem, destruindo o meio ambiente, provocando desequilíbrio ecológico, aumentando a ocorrência de pragas e doenças, homens que vão construir cidades à beira dos rios e quando dá as enchentes, aí tem problemas de alagamento, mas na verdade o rio está no curso natural. O problema é que o homem foi construir a sua casa na beira do rio, desmatando a mata ciliar,
quando ele deveria construir suas casas mais distante do rio. Então, o homem não respeitando, pastor Zé Roberto, os limites da natureza, depois acontece, né, os fenômenos naturais, e aí não pode reclamar. A culpa não é de Deus, a culpa não é da natureza, mas é do homem que não respeitou os limites estabelecidos por Deus. É isso mesmo, e a gente precisa compreender também, pastor Fábio, que Adão, às vezes tem algumas pessoas que querem culpar apenas o primeiro Adão, mas nós precisamos saber também que Adão também somos nós. A palavra Adão quer dizer homem, e não podemos culpar apenas o pecado, a transgressão de Adão e Eva, os nossos primeiros pais, mas nós também, nesse processo contínuo, nós somos transgressores, e essa transgressão se dá também nesse desequilíbrio com a natureza, quando as pessoas estão destruindo a natureza, estão utilizando os recursos naturais de forma imprópria, inadequada. Então a natureza também se volta contra nós, do ponto de vista existencial, moderno, contemporâneo. Então isso também acontece nos dias atuais. Então, como o pastor Fábio acabou de dizer, nós concordamos plenamente. Muitas das catástrofes que a gente observa aí na sociedade são decorrentes do desequilíbrio natural provocados pelo ser humano. Então nós às vezes estamos muito preocupados em desenvolvimento, e o desenvolvimento é necessário, mas é preciso que esse desenvolvimento se dê com sustentabilidade. É muito difícil encontrar essa equação, não é uma equação fácil de resolver, mas nós não podemos sair destruindo tudo a qualquer custo, desmatando, queimando de forma inapropriada e causando transtornos e desequilíbrio para a natureza, porque tem um detalhe importante: a natureza depois ela manda conta através de aquecimento, através de catástrofes e de uma série de tantos problemas que a gente de vez em quando dá notícia aí nos jornais. Então é preciso considerar isso. O comentarista diz aqui: sem a natureza não haveria vida. Então a gente precisa compreender que nós somos dependentes da natureza, nós somos parte da natureza, nós somos natureza, fazemos parte dela, e por isso não podemos desprezá-la. E ela é uma dádiva de Deus, e é uma dádiva que deve ser bem administrada, deve ter uma mordomia a esse respeito. Inclusive, Mateus capítulo 5, versículo 45, diz: porque faz que o sol, Deus, né? Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Alguns teólogos, e mais especificamente os teólogos da Reforma Protestante, denominavam isso aqui de graça comum. Então, a natureza é uma graça que Deus dá a todas as pessoas indistintamente para que seja bem utilizada. E o que é que nós devemos fazer? Devemos agradecer a Deus pela natureza, pelo fato de Ele ter nos dado esse ambiente, esse habitat para nós vivermos, e devemos tratá-lo com cuidado, porque dependemos da água, dependemos das plantas, dependemos da floresta amazônica, dependemos de preservar o meio ambiente. Então, essa consciência deve estar também na pauta de nós cristãos, faz parte do nosso diálogo, é um tema bíblico, a questão da preservação ambiental. Se você for buscar com cuidado, você vai encontrar desde Gênesis até o Apocalipse. Inclusive lá no Apocalipse tem um versículo, pastor Fábio, que diz que Deus vai destruir aqueles que destroem a terra, né? Então as pessoas precisam estar atentas a essa realidade. É verdade, nós precisamos desenvolver uma consciência bíblica a respeito da nossa responsabilidade com o meio ambiente, e devemos entender que essa casa onde a gente vive, ela foi criada por Deus, foi uma dádiva de Deus para nós. Se a gente, pastor Zé Roberto, tivesse recebido outras dádivas, outros presentes de Deus, a gente cuidaria e guardaria com tanto cuidado. Por que não
fazer isso também com os recursos naturais que Deus nos deu para administrar. E aí, uma coisa muito importante, o egoísmo é um pecado grave na vida do ser humano. E aquele que destrói o meio ambiente, que tem uma relação com o meio ambiente de forma predatória, ele está tendo atitudes egoístas, pensando apenas no seu usufruto, sem se preocupar com as gerações seguintes. Muito bem, então estamos concluindo mais um bloco. Fique conosco, voltaremos em seguida. Estamos de volta, programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje estudando sobre a mordomia do meio ambiente. Nós, os cristãos, devemos ter uma preocupação e uma responsabilidade ambiental também. É isso que nós estamos destacando ao longo deste programa e que haveremos de estudar na Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. O terceiro ponto da nossa lição diz que o homem deve ter uma relação com a terra. Na verdade, essa relação ela é uma condição, é necessária, não pode deixar de acontecer. E o livro de Gênesis, que é o livro dos princípios, deixa isso bem claro. Lá no capítulo 2, versículos 5 e 6, está escrito: toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então, de acordo com essa narrativa do livro de Gênesis, que evidentemente o livro de Gênesis não tem a pretensão de ser científico, mas ele nos aponta como as coisas eram no princípio. Aqui o texto deixa claro que o homem não tinha muito esforço em relação à questão da proteção. A própria terra, ela regava, havia uma chuva que vinha ali e dizia, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra. Então, o que tudo indica, aqui de acordo com a narrativa, não havia chuva, apenas um vapor que subia e que regava a face da terra. Esse texto aqui é dito também para nos preparar para um evento e um episódio que vai acontecer mais adiante no livro de Gênesis, que é o dilúvio, né? Que a gente vê ali uma das primeiras catástrofes, por assim dizer, e decorrente justamente do pecado, da desobediência do ser humano. Então, o ser humano, por conseguinte, diz o comentarista, era e continua a ser indispensável ao cultivo, à guarda e à preservação do planeta. E essa é a nossa missão. Então, é uma missão, é uma responsabilidade que Deus nos delegou. Por causa da nossa queda, por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa ganância, então nós temos uma tendência a esquecer dessa missão e a inverter os papéis e achar que nós podemos sair destruindo tudo. Isso é extremamente danoso, não apenas para a natureza, para nós mesmos. Então, isso aqui é um relato do livro de Gênesis sobre como era a terra antes do homem. E, pastor Fábio, nós temos aqui nesse ponto 1.2, o contexto, ainda no livro de Gênesis, no capítulo 2, sobre a terra depois da criação do homem. Então, depois que o homem é criado, esse quadro ele se modifica, né? Isso mesmo, Deus criou o homem e diz, Gênesis capítulo 2, versículo 8, que o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que formara. Colocou o homem no jardim do Éden, mas para quê? Aí vem o versículo 15, que tem duas palavras que eu quero chamar muito a sua atenção, meu querido telespectador, minha querida telespectadora. Gênesis 2:15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Para cuidar e cultivar, não é? Ou para lavrar e cultivar. Então, isso é muito importante. Então, lavrar, cultivar, fala de exploração dos recursos naturais, para plantar, para colher. Então, fala da exploração dos recursos naturais, mas outra palavra diz cuidar. Então, tem dois verbos aqui, cultivar e cuidar. Então, pode explorar os recursos naturais, mas com cuidado, com responsabilidade,
Então você tem que cuidar desse jardim. Mas infelizmente o homem pecou, infelizmente o homem desobedeceu a Deus, e com o pecado do homem, com a queda do homem no pecado, teve consequências, não somente consequências morais, espirituais e físicas para o homem, mas também para o próprio planeta. Até mesmo porque as atitudes humanas impulsionadas pelo pecado geram consequências, não somente para a vida dele, mas também para o meio ambiente. Então, aqui em Gênesis 3, 17 e 18, Deus ele diz ao homem, após a queda, após o pecado do homem, Deus diz assim: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Então a terra ficou debaixo de maldição, por causa do homem, por causa do pecado do homem. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Então, a questão de cultivar a terra e de obter dela o alimento, a satisfação das necessidades básicas passou a ser mais problemática, mais complicada após a queda. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Então o homem tinha que plantar, tinha que cultivar, só que a terra ia ter plantas daninhas, ia ter espinhos, e aí a gente observa, eu sou da área de agronomia, e a gente observa que o agricultor, quando ele vai plantar a terra, do plantio até a colheita, são muitos cuidados que ele deve ter. E um dos cuidados que ele precisa ter é na questão de controle de pragas, doenças e ervas daninhas. Se ele apenas plantar semente, irrigar e adubar, isso não é garantia de uma boa colheita, porque surgem também junto com as plantas as ervas daninhas que vão competir com a cultura dele para poder diminuir a produção de alimentos, e também surgem as pragas e doenças que atacam as lavouras também para reduzir. Então há uma luta muito grande do homem e muitas vezes muitas pragas e doenças que surgem são consequência de desequilíbrios ecológicos que o homem provoca. E às vezes pode ter diminuição da produção, não somente por pragas e doenças, mas até mesmo por falta de um inseto benéfico da natureza que vai polinizar as flores. Porque, por exemplo, as abelhas elas desenvolvem um grande papel na natureza, não é só a questão de produzir mel para a gente não, mas elas são muito importantes para polinizar as flores, e através desse serviço das abelhas, as flores viram frutos e aí os homens colhem esses frutos e desfrutam do seu sabor, do seu alimento para o seu sustento. Então precisa, se ele destrói o meio ambiente, vai destruir esses insetos polinizadores e assim vai prejudicar a sua produção. O fato é que a Bíblia mostra claramente que a Terra, o planeta Terra, também está debaixo da maldição e do pecado do homem, e o homem, através das suas atitudes pecaminosas no dia a dia, ele faz coisas que têm consequências também para o meio ambiente. Romanos, no capítulo 8, versículos 19 a 21, o apóstolo Paulo ele fala aqui que no processo da redenção da humanidade, existe também esse lado da redenção da Terra, de restauração do planeta Terra, a restauração de todas as coisas. Inclusive lá em Apocalipse diz que Deus vai fazer novos céus e nova terra, não vai apenas glorificar o crente salvo, mas também vai fazer novos céus e nova terra. Então, Paulo diz assim, Romanos 8, 19 em diante, a natureza criada aguarda com grande expectativa
com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, pastor Zé Roberto, até a Bíblia coloca aqui que o homem no pecado, ao explorar os recursos naturais e ao viver nesse meio ambiente aqui da terra, ele sujeita a terra a uma espécie de escravidão à medida que ele faz uma exploração não sustentável dos recursos naturais. Isso, indevida. E a orientação de Deus, quando disse lá em Gênesis 3:17, olha, não comerás dela, também tem aí um princípio sobre como o ser humano deve lidar com a natureza. Então, tem coisas na natureza que nós não podemos tocar, que nós não podemos utilizar, e quando o fazemos de forma irrestrita, irresponsável, gananciosa, egoísta, então nós arcamos com as consequências. Do mesmo jeito que, ou do mesmo modo que Adão e Eva colheram os frutos do seu pecado, ou os resultados do seu pecado lá no Jardim do Éden, nós também estamos pagando um preço muito alto por causa da destruição predatória e irresponsável do meio ambiente. Tenhamos cuidado, sejamos despertos, né, e fiquemos conscientes da nossa responsabilidade em relação a isso, e nós, os cristãos, devemos dar todo o exemplo em relação à preservação do meio ambiente. É verdade, pastor Roberto. Preservar o meio ambiente, cuidar do meio ambiente, é coisa de crente também. Exatamente. Muito bem. Então vamos concluir mais um bloco. Voltaremos em seguida para concluir o nosso programa. Fique conosco. Queridos irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Debate para o quarto e último bloco da nossa lição de hoje. Estamos estudando a respeito da mordomia da terra, a mordomia do meio ambiente, esta casa onde vivemos aqui neste mundo. O planeta Terra foi criado por Deus, por direito de criação. Deus é o dono de todas as coisas. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Tudo pertence a Deus, inclusive o meio ambiente. O tópico 4 da nossa lição fala da mordomia do meio ambiente. A falha do homem na mordomia da terra. E aqui o comentarista faz uma pergunta. Você já ouviu falar em desenvolvimento sustentável? O que é desenvolvimento sustentável? É a missão de prover o desenvolvimento econômico e tecnológico sem esgotar os recursos naturais do planeta. É uma equação, que tem várias variáveis que têm que ser levadas em conta. Deus não é contra o desenvolvimento econômico, ambiental, social. Deus não é contra o progresso. Afinal de contas, a gente leu há pouco tempo aqui em Gênesis 2:15, que Deus criou o homem, colocou ele no Jardim do Éden, e uma das coisas que Deus disse que ele deveria cultivar a terra, cultivar o Jardim do Éden. Mas também ele disse ao homem que ele devia cuidar. Então, são dois verbos, Gênesis 2:15, sem usar essas mesmas palavras, que estão muito em moda hoje em dia, desenvolvimento sustentável, é o que está lá em Gênesis 2:15, lavrar e cuidar, e lavrar a terra. Então, é o desenvolvimento econômico, tecnológico, social, etc., mas com respeito ao meio ambiente, respeitando os limites da terra, para prover as necessidades das gerações atuais, sem comprometer, as gerações futuras, sem comprometer o futuro das gerações seguintes. Essa não é uma tarefa fácil, pois o interesse pelas riquezas naturais tem levado o homem a não se preocupar com a conservação
do meio ambiente. Então, muitas pessoas movidas pela avareza, movidas pela ganância, muitas pessoas movidas, né, por o lucro fácil e rápido, muitas vezes eles exploram os recursos naturais de maneira não sustentável, degradam a terra e aí deixam para trás um rastro de destruição. Muitas terras, muitos solos estão degradados por causa de exploração inadequada desse recurso natural tão maravilhoso que Deus deixou para nós, que foi a terra, para dela vivermos e para nela produzirmos o nosso alimento. E às vezes tem pessoas que, mas se a terra ficar degradada, a gente deixa para lá e compra outra terra. E não é assim. A terra não é uma mera mercadoria. Não é uma mera mercadoria. A terra é uma dádiva de Deus para o homem e não podemos esgotar os recursos naturais. O objetivo do chamado desenvolvimento sustentável, que é um alvo a ser perseguido por todos nós, além de garantir a preservação ambiental, é assegurar uma condição digna de vida às gerações futuras. O desenvolvimento sustentável não significa que os homens vão deixar de viver nas cidades, e vão viver só dentro da mata, que dentro da floresta, diminuir a população. Não é assim, mas ele precisa explorar o meio ambiente, os recursos naturais de maneira responsável. Então, o comentarista aqui, ele diz que os processos de urbanização e industrialização se tornaram símbolos de poluição e degradação do meio ambiente. Então, pastor Zé Roberto, onde tem ajuntamento de pessoas, concentração urbana, grandes cidades, superpopulação, isso aumenta a probabilidade de uso inadequado dos recursos naturais, de esgotamento dos recursos naturais, porque a própria terra ela tem uma capacidade. Às vezes tem regiões que é pouco habitada, então há uma pequena pressão sobre os recursos naturais. Já outras regiões têm uma superpopulação, então a pressão sobre os recursos naturais é bem maior. É isso mesmo, e saber que alguns desses recursos, eles são escassos, e alguns desses, eles se acabam e não são renováveis. E isso traz prejuízo, consequências para a nossa existência. E o comentarista destaca isso também aqui, muitos desses problemas ambientais que nós enfrentamos são movidos por sentimento de ganância e avidez, diz o pastor Elinaldo, ou por não procurar fazer o uso correto dos recursos naturais. E tem mais, o homem deteriorou o meio ambiente e causou grandes desastres ambientais. Evidentemente, nós lemos o texto bíblico e sabemos escatologicamente que haverá um tempo em que Deus haverá de restaurar a terra. Interessante, vai restaurar a terra. O meu professor de escatologia no seminário costumava dizer isso. Não é que Deus vai dispensar a terra, não. Ele vai restaurar a terra e justamente num processo de plenitude, de fechamento daquilo que nós, os cristãos, já deveríamos estar fazendo hoje, que seria justamente estar trabalhando e atuando para a glória de Deus nesse processo de restauração, já no presente, já no reino de Deus, para a restauração da terra. E como se isso não fosse suficiente, eu gostaria aqui de ler um versículo, que às vezes é aqueles versículos assim que passam desapercebidos. Está lá no livro do Apocalipse, no último livro da Bíblia, no capítulo 11, pastor Fábio, versículo 18, lá no finalzinho do versículo 18, no capítulo 11, diz assim: e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, de acordo com o livro do Apocalipse, vai chegar o dia em que Deus haverá de julgar, e condenar e punir aqueles que destroem a terra de maneira irresponsável, gananciosa e predatória. Então, esse pessoal aí que está fazendo coisas erradas, queimadas, destruindo tudo, esse pessoal não apenas vai arcar com as consequências
presentes na Terra, porque a natureza ela traz as suas consequências, mas também no futuro nós precisamos ter essa noção que Deus haverá de cobrar e haverá de julgar, pastor Fábio, aqueles que assim o fazem. É verdade, meus irmãos, conservar o meio ambiente, preservar o meio ambiente, fazer uso consciente e responsável dos recursos naturais é coisa de crente também, acima de tudo de crente. Por quê? Porque quem criou foi Deus, estamos lidando com a criação de Deus, pastor Zé Roberto. Então, a nossa responsabilidade é maior. Quando a gente preserva o meio ambiente, a gente não está, vamos dizer assim, em primeiro lugar, honrando o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, etc., os ambientalistas. Em primeiro lugar, estamos honrando a Deus, que é o dono da criação. Não estamos atrelados a questões partidárias e ideológicas, né? Exatamente, e a gente precisa deixar de lado essas questões ideológicas, porque quando as questões ideológicas, seja de matiz ideológica que for, entra muitas vezes, complica as coisas, né? Mas a gente precisa ter a consciência bíblica de que a criação é de Deus, Deus colocou nós aqui na terra para cultivar e cuidar. Então, antes da queda, como diz aqui na conclusão da nossa lição, o ambiente natural era perfeito, sem alterações climáticas, sem catástrofes ou fenômenos que ameaçassem a vida humana. Porém, depois da desobediência do homem à voz de Deus, tudo mudou. Houve um prejuízo imenso tanto para o homem quanto para a terra. O pecado transformou a natureza, mas a promessa de Deus, a restauração da terra. Isso ocorrerá quando o Senhor Jesus implantar pessoalmente o reino milenial de Cristo. E o reino de Deus, ele tem essa dimensão do futura já e do ainda não, escatológica, né? Mas ele também tem a dimensão do presente, porque ele já se manifesta entre nós, né? Já tem uma dimensão do já. A gente não pode viver só no ainda não e cair no escapismo, né? De achar que não, tudo vai ser resolvido lá na frente, enquanto isso vamos destruir tudo. Não é assim que ensina a palavra de Deus. A gente não sabe quando será esse lá na frente, né? Exatamente. Então, enquanto esse dia não chega, nós devemos ter todo o cuidado e ir protegendo e preservando a natureza. E enquanto nós aqui estivermos, os nossos descendentes, eles vão precisar viver e conviver de forma harmoniosa com o meio ambiente. Nós estamos encerrando assim a nossa aula de hoje, dizendo que o debate continua lá na Escola Bíblica Dominical da sua congregação, lá na sua igreja. Não se afaste da Escola Bíblica Dominical, é uma oportunidade ímpar e singular para que você possa continuar crescendo no conhecimento de Deus e da sua palavra. Então, fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor, meus irmãos, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, lá da sua congregação, participe da aula, participe da escola e vá lá aprender e compartilhar também o seu conhecimento, aquilo que você aprendeu com os demais. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Amém. Paz do Senhor.